Olá, professora, como vai? Vamos para mais um vídeo? Pois bem, eu sou a professora Helena e nesse vídeo eu vou te falar como você desenvolver, trabalhar a consciência fonológica nos seus alunos. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias práticas para você fazer o seu aluno ler e escrever em menos de 6 meses. Isso mesmo, ler e escrever textos, produzir textos espontâneos em menos de 6 meses. E aí, você sabia que tem estratégias certas para você trabalhar a consciência fonológica do seu aluno? Isso mesmo, como a gente trabalha, do jeito que a gente trabalha os nossos alunos, eles conseguem desenvolver a consciência fonológica e a leitura vem mais rápido. Se a leitura vem mais rápido, automaticamente acompanha a escrita. Isso mesmo, então a gente consegue desenvolver nas crianças e essa maneira que a gente desenvolve nas crianças é a maneira que eles conseguem aprender mais rápido. E o que é consciência fonológica? Você deve estar perguntando aí, Helena, mas o que é consciência fonológica? Consciência fonológica é a habilidade de manipular os sons da fala. É a habilidade que a criança desenvolve quando ela fala e lembra do que letra que está falando, de sílabas que ela está falando. Então essa habilidade ela tem que ser desenvolvida. E ela não é desenvolvida numa vez que a gente fala, ela não é desenvolvida numa vez que a gente trabalha com a criança 2 vezes. É ao longo do ano, porque ela fornece para a criança uma autonomia sobre a sua própria língua, escrita e falada. A criança, de tanto você desenvolver, ela começa a ter autonomia. Quando ela vai escrever, ela consegue lembrar, porque está sendo desenvolvida sua consciência fonológica. Isso contribui significativamente para o processo de aprendizagem da criança. É uma coisa que acontece no natural. Você trabalha os sons, trabalha a consciência fonológica e a criança consegue desenvolver na prática ali. E consciência fonológica é só som. Não tem nada escrito, a habilidade é oral, você vai trabalhar na oralidade, é consciência, gente. O que é consciência? A gente saber pensar naquilo que a gente fala. E isso é preciso da criança desenvolver nela. Quando ela for escrever assim a palavra mola, ela lembrar do mó, lembrar do M, o M, o O, lá. Aí ela lembra o L, o A. Isso é um processo que é construído na criança, tá? Você consegue, de acordo com você vai trabalhando, e na hora que for a escrita da criança, ela consegue lembrar do M. É o M, tia. Eles até perguntam, tia, o M? Quando está bem no início do ano, que a gente está começando a trabalhar com a criança a leitura e a escrita, ela fazer o sonzinho, faz o sonzinho. Ela olha para a letra e ela lembra do som. Porque está sendo desenvolvida a consciência fonológica nessa criança e com mais facilidade ela vai aprender a ler e a escrever textos em menos de 6 meses. E a consciência fonológica, ela não é um método, não. É a habilidade. E você vai desenvolver essa habilidade desses sons, de manipular esses sons. Muita gente pensa, confunde, é um método que a gente trabalha com a criança, que a gente desenvolve na criança. Não. A consciência fonológica é aquela habilidade que você desenvolve na criança de forma oral. De você pegar os objetos, pegar as figuras, mostrar a letra e fazer o som. É isso que você vai desenvolver na criança. É quando falamos com a criança e ela vai repetindo aquele som, ela vai repetindo aquela palavra, aí ela vai desenvolvendo essa fala. E isso é muito importante para a criança, porque à medida que ela vai ouvindo, ela vai visualizando, ela vai aprendendo. E você deve estar se perguntando aí, Helena, qual a importância então de trabalhar a consciência fonológica? Primeira coisa, a criança vai compreender o fonema. Isso mesmo, ela vai compreender que cada letra, cada grafema, ela tem um som. Tá? A primeira importância é essa aí, que ela vai começar a perceber isso nas palavras, quando ela fala a palavrinha lá, tá, ela vai perceber, ela vai identificar lá, o L, o A, o T e o A. Então ela vai começando a identificar os sons, A. Ela começa a identificar o fonema, isso é muito importante. E daí, ela identificando esse fonema, ela vai identificar ele aonde?
nas palavras. Ela identifica na oralidade e depois ela vai para a escrita, na escrita das palavras. Aí ela vai saber o quê? Misturar as letras, misturar palavras, misturar sílabas, porque ela consegue. Se ela identificou que tem a letrinha L, que o L é o L, ela pode ver o L em todo qualquer lugar que ela vai saber fazer o som do grafema L. Viu a importância aí? Como é bom? E também ela vai compreender, compreender o fonema, compreender a palavra, a sílaba, ela vai compreender a frase. Rapidamente ela vai entender aquela frase e ela vai escrever aquela frase com o quê? Com mais fluência, sem segmentação, porque a base da consciência fonológica dela foi muito bem trabalhada. E aí rapidamente ela vai conseguir ler e escrever textos. Isso mesmo, ela consegue, porque de tanto você desenvolver de forma prática com ela, ela vai ter mais habilidade a cada dia. E você deve estar perguntando, qual é o maior benefício para você que você vai desenvolver a consciência fonológica na sua criança? Primeira coisa é a desenvoltura da leitura. Isso mesmo, ele vai ter uma leitura rápida, porque quando a criança domina a consciência fonológica dela, no ser, na cabecinha dela, ela consegue ler rapidamente, ela consegue ter uma leitura fluente. Primeiro ela vai ter a leitura fluente da palavra, depois ela vai ter a leitura fluente da frase e lendo as frases rapidamente, ela vai conseguir ler o quê? Os textos também, com facilidade, porque houve uma evolução na leitura, tá? O benefício é esse, essa evolução de leitura que acontece quando a criança tem a consciência fonológica bem trabalhada. E isso ela vai conseguir ler e escrever textos em menos de 6 meses. E também reflete na ortografia. Se a criança tem a consciência fonológica trabalhada, ela vai aqui, tá lendo e na hora de escrever, tá? Ela consegue escrever com fluência, tem menos erros. Por exemplo, uma palavra assim, cabelo. Aí ela vai falar cabelo. Ela vai estar lembrando. Ela leu, na hora do processo da escrita espontânea, ela vai escrever, ela vai estar falando, sabe? Que é importante a gente falar, pensar e escrever. É umas coisas que eu falo basicamente para minhas crianças. Fala a palavra, tá? Falou, agora escreve. Ela vai falando e escrevendo, e depois ela lê. Isso é importante, esse processo de estruturação na cabecinha da criança, que isso comunga com o quê? Com a consciência fonológica. E se você não desenvolver, o que vai acontecer? Olha só, a criança vai ter uma fala tardia, porque a consciência fonológica é bem articulada, trabalhar os sons bem articulados, isso desenvolve a fala da criança. A criança chega lá no início do ano, às vezes uma fala trocada, ali uma letrinha, um jeito bem assim, como podemos dizer, bem infantilizada a sua fala, a fala de bebezinho, e a gente vai trabalhando as palavras articuladas corretamente. Como assim? Eu tenho o Gabriel. Gente, tudo ele falava diminutivo, aí você volta, fala articulado. Repete a palavra articulada. Gabriel, fala de novo para mim, armário. Fala correto. Então você ensina a criança a falar articulado. Isso ela vai desenvolvendo porque ela ouve todos os dias, trabalhando a consciência fonológica, a consciência das letras no alfabeto, a consciência de cada letra tem um som e vai articulando corretamente as palavras em sala de aula. A criança vence isso. A criança consegue ler. Rapidamente ela vai estar lendo e escrevendo textos em menos de 6 meses. Por tudo isso que a gente consegue trabalhar em sala de aula. E é só um dia? Não, não é só um dia. Isso, gente, é o ano inteiro. Porque até hoje, se você precisar da consciência fonológica para escrever uma palavra que há muito tempo você não fala, você pensa. Isso é consciência fonológica. É pensar como escrever, tá? Lembrar de como eu vou manipular. E você corre o risco de estar fazendo errado. E qual é o jeito errado? O jeito errado é você dar a letra para a criança, lá A, B, C, e dá para a criança e pensa que ela vai aprender sozinha. Gente, a criança não aprende sozinha. Você dá a letra e pensa que ela vai conhecer o som, vai aprender sozinha. Não. Quando a gente coloca a letra por letra para a criança, aquele tanto de letra para a criança, ela vai ter maior dificuldade na hora da leitura, maior dificuldade na hora de escrever, porque
A criança não aprende sozinha, nós temos que ensinar isso para a criança. Eu já peguei crianças que vêm falando assim, se ela vai ler a palavrinha, ela fala M-A-M-A, L-A-Lá. Isso é jeito errado de fazer. Porque se a criança continuar isso, ela vai ficar uma leitura silabada, vai ficar uma leitura cansativa, ela não vai ter aquela consciência de estar desenvolvendo lá para o 3º, 4º ano, é que ela vai estar dominando ainda, vai estar arrastando essa leitura. Então, isso é muito importante, você saber o jeito certo e entender que existe um jeito errado, que a gente está fazendo na sala de aula e está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Isso não leva a criança a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Outros erros comuns também é a dificuldade que a criança vai ter de ligar a letra ao som. Porque se ela aprende N-A, na, ela não vai aprender que quando ela vê o som do N, vê a letra do N e fazer o som na, tá? Ela não vai conseguir fazer isso, porque ela aprendeu lá N-A, na, L-A, lá, e aí fica difícil para a criança. Outro erro comum, ela vai ter muitos erros na escrita, porque se ela aprendeu a conhecer a letra, na hora de escrever vai ter dificuldade. Ela não vai conseguir estar falando e escrevendo. Vai ter mais dificuldade em dividir as sílabas. Quando a criança tem dificuldade em dividir as sílabas, por exemplo, a palavra é pipoca. Ela fica com dúvida, porque ela não tem a articulação da palavrinha pipoca. Ela separa, ela junta a letra, principalmente quando tem vogal no meio. Exemplo, a palavrinha assim, cheiro. Ela vai pensar que o cheiro, o I é sozinho, porque a criança não tem a consciência ali das sílabas, não tem a consciência da letra. E também, outra dificuldade que vai ter, sabe aquelas letrinhas que tem quase os mesmos sons? O B e P, D e T, V e F. Essa criança, por não conhecer a articulação correta e você não trabalhar a articulação dos som correto dessas letras, ela vai ter essa troca por toda a vida, porque ela não conhece ali, ó, exemplo, o V, o F, Isso a gente tem que estar trabalhando bastante com a criança ao longo do ano, indo e voltando, porque a criança está fazendo troca e você volta com aquele som. E criança que você só dá a letra por ela não vai perceber isso. Ela vai ficar com esse dificuldade muito mesmo, mas muito tempo mesmo, até ela própria perceber, né? E às vezes você ficar só corrigindo, faz só o ciclo dar errado, mas não mostrou para ela, tá? Isso também é um erro que a gente faz, porque a gente tem que estar mostrando para a criança, para ela identificar com o som a hora que é a tal letra, a hora que é a outra letra, a hora que é o V, a hora que é o F, a hora que é o B, a hora que é o P. Porque se você não identificar pelo som para a criança, ela vai fazer essa troca pro resto da vida. Porque ela não percebeu, não aprendeu, aí vai estar sempre assim, ó, aluno com dificuldade de escrita, aluno com erro ortográfico. Falta de quê? Falta de ensinar o som para a criança, certo? E cometendo esses erros, a criança não vai conseguir ler e escrever textos em menos de 6 meses, não. Ela pode até fazer, mas vai fazer com muitos erros ortográficos e com a leitura silabada. Então, é a importância de a gente estar trabalhando do jeito certo. E por onde começar? Você deve estar pensando, Helena, por onde começar? Na alfabetização, no primeiro ano, a gente começa no primeiro dia de aula. Já no primeiro dia de aula, você já começa com a leitura das vogais, já começa fazendo sons das vogais, já começa a trazer objetos que têm vogais para a criança identificar. Figuras também a gente pode estar trazendo, porque a criança precisa de visualizar para saber com qual letra começa. E daí, mostrou a figura. O que mais que a gente tem com A? O que mais que a gente tem? Vai tirando da criança, ela própria vai lembrando. Isso é muito importante. Se você referir, assim, por exemplo, a letra A só de abelha, a criança ficar só com a abelha. Mas se você buscar da criança mais coisas, mais objetos, mais nome de pessoas, ela vai tendo uma diversidade, uma criatividade de lembrar que não existe só A de abelha, tá? Nem A de amor, mas vai ter outras coisas infinitas que começam com a letra A. Então, a gente começa no primeiro ano, lá no primeiro dia, tá? E depois a gente começa na segunda semana com a outra consoante. A gente vai fazer a leitura do alfabeto, tá?
e a consoante, reforçando ali aquela consoante da semana. E todos os dias tem um momentinho para a gente fazer aquele trabalho de consciência fonológica. Como assim? 5 minutinhos, 10 minutinhos, e você faz com a sua criança. Traga objetos que você quer desenvolver com aquela criança naquela semana. É da letra T? Então traga objetos com a letra T. Porque a criança precisa visualizar. Você está ensinando. Se você está ensinando, ler e escrever é ensinado. A gente tem que ter isso na nossa consciência, gente. É ensinar. Eu tenho que ensinar. A criança não sabe do nada. Está muito abstrato para ela, porque ela vai decodificar e codificar. Ela vai ter que entender que a letra A, quando junta com a outra consoante ou com outra vogal, ela forma uma palavra. Ela tem que entender que aquilo vira uma palavra. Tá? E se ela começa a perceber isso logo no início do ano, com atividade de consciência fonológica bem trabalhada, rapidamente ela vai estar lendo e escrevendo textos em menos de 6 meses, com certeza. E aí você deve estar pensando, como organizar tudo isso, Helena? Eu trabalho, eu corro, faço coisas. Gente, a gente tem o dia de planejamento, certo? Então, no dia de planejamento, você vai pensar na sua semana. Como você vai organizar essas atividades? Se está no início do ano, você vai pensar em coisas simples, que está começando na base, nas vogais, certo? Em parlendas nas vogais e também nas músicas. Organiza-se nas músicas. Qual música que seria interessante a gente começar a trabalhar? Qual o tema que está tendo aí na sua escola que você precisa trabalhar? Então a gente observa isso, a gente organiza por aí, sabe? Olha, eu me organizo como? Eu sei que eu vou trabalhar as vogais, então eu procuro vídeos que tem musiquinha de vogais, eu levo para a sala de aula figuras que tem vogais, eu levo também objetos que começam com vogais. E aí eu me organizo desse jeito. Então, vejo o meu planejamento, no meu planejamento tá lá as vogais. Então, vou separar tudo isso, vou procurar, vou investigar o que é que eu vou ter. Imprimir figuras, procurar figuras, pegar meus objetos, para eu estar trabalhando tranquilamente aquela semana. Senão eu vou ficar doida, né? Chega na sala de aula, eu vou dar o que aqui hoje? Tá? Então, a gente tem que se organizar assim, ver antecipado o que eu vou precisar naquela semana para estar com esses objetos, com essas figuras, para estar sendo trabalhada. E quanto tempo eu trabalho isso, Helena? Eu tenho matemática, português, história, geografia, ciências. Isso é um momento que a gente faz no início da sala de aula, se organiza para depois da chamada, para depois da acolhida, contar quantos somos, fazer aquele momento de consciência fonológica rápida ali e bem trabalhada. Se fizer bem trabalhada, você vai ter a sua criança lendo e escrevendo texto muito menos tempo que você imagina. E aí você está pensando, como eu vou me organizar então? Olha só, quando você for se organizar, tenha em mente o que você vai fazer na semana. Então, tenha em mente no seu planejamento, né? Você veja os seus planejamentos, o que você vai usar naquela semana. Qual é o tema que está sendo usado aí? Tá. Tenha também, para você apresentar para essas crianças o quê? Uma caixa surpresa. A criança gosta de surpresa. Então, tem uma caixa com surpresa, com objetos, figuras, tudo isso a criança motiva na aprendizagem. É um momento excelente que você chega com aquela caixa, a criança fica louca, o que tem ali dentro? Aí você traz ali várias figuras com objetos com a letra A. Traz uma figura de uma ave, de um anel, de uma amora, de um coração representando o amor. Então tudo isso você pode estar colocando naquela caixa. Dali você vai tirando. E começa com que letra? Ah, que palavra é essa? Anel. Que figura é essa? Figura de um anel. E faz bem articulado mesmo. Anel. Qual letra começa? A. Aí você pega outra figura de umas amoras, né? Olha só, quem conhece essa fruta? Ah, tia, isso serve até para as crianças estar conhecendo, né? Coisas novas, aumentar o vocabulário. É uma amora. Olha, vamos falar devagar a palavra? Amora. Começa com que letra? A. E assim você desenvolve a sua atividade em sala de aula, certo? E você, com esses recursos, você está trabalhando a consciência fonológica, está desenvolvendo essa habilidade, ainda traz mais objetos para aumentar o quê? O vocabulário da criança, tá?
Com isso, você aumenta o vocabulário de conhecimentos e palavras para ela. Tá? E depois de você se organizar, qual é o jeito certo de você atuar com a criança? Qual o jeito certo que você está pensando? Por onde eu começo? Gente, primeiro passo, a criança tem que perceber os sons, certo? Ela tem que perceber o som que ela fala, da consciência fonológica. A gente começa por onde? A gente começa pelos rimas, tá? Você já se organizou aqui. Você tem as ideias que você tá fazendo aqui. Então, se você trouxe aqui um objeto, puxe dele rimas que tenha com aquele objeto, tá? Você vai ensinando rima, você fala assim, que rima? Pé rima com quê? A gente não fala assim, a gente dá o exemplo, tá? Olha, chulé rima com pé, anel rima com quê? Então você vai mostrando as possibilidades para as crianças estarem sendo instigadas a lembrar, a pensar em que ela começa a rima. Então você tem que ensinar essa rima. A primeira vez, a segunda vez, a gente ensina a rima, a gente mostra o que é rima. Se eu chegar perguntando o que é rima, a criança não sabe. Mas de tanto trabalhar, durante algum tempo, ela vai saber identificar a rima, tá? Porque ela não percebe. A criança, você tem que estar ensinando todos os dias isso. Senão ela não percebe. A literação, a mesma coisa. Você vai mostrando para a criança. Você vai falando com a criança, trazendo jogos, do jeito que ela vai percebendo quando ela fala, ó, bolo, boneca, bota. Olha, tia, é a mesma sílaba. Aí você viu que de uma sílaba a gente pode formar outras palavrinhas? Isso é a literação, porque a rima é o final da palavra. A literação é o início, aliás, a rima é o final da sílaba, né? Chulé, pé, mão, coração. E já a aliteração é o início. Bolo, bota, bola, boneca. Então a criança começa a perceber isso na oralidade, que ela pode escrever de uma sílaba, passar para outra palavra. Certo? Então a gente vai desenvolvendo isso na criança. Depois a gente desenvolve o quê? Aqui, a palavra, né? A gente começa com palavra aqui. Olha só, se você trouxe um objeto na casa de surpresa, aqui você consegue mostrar. Ó, olha, eu trouxe aqui um anel ou um pincel. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca para dizer a palavra pincel, caneta. A gente vai mostrando para a criança. Aí a gente vai na palma. Caneta. Aqui a gente já, o quê? Consciência de palavra. Ela sabe que isso aqui é um objeto e esse objeto tem uma palavra que depois a gente vai representar ele na escrita. Mas primeiro ela tem que ir na oralidade. Isso mesmo, vai na oralidade da palavra, porque é aqui que vai desenvolver a consciência de palavras, tá? Aí você pega uma caneta, tem 3 sílabas. Você pega outro objeto de uma sílaba e a criança vai percebendo. Depois da palavra, ela passa para frase. Olha só. Você fez a rima, fez a literação. Agora, vamos pensar uma frase? O que é frase? É frase quando eu falar uma ideia de alguma coisa sobre um objeto. Certo? Olha só, a gente começa com coisas que a criança visualiza, lembra sempre disso. Não tira nada abstrato, nada que além, o pincel era da mamãe, isso nada. Mas se você ver ele visualizar, o pincel é preto, ele consegue saber que, ó, o pincel é preto. E nessa hora, você fala, nossa, quantas vezes que eu abri a minha boca para dizer, o pincel é preto. Ele tá vendo o pincel, ele tá vendo a cor do pincel, aí ele fala essa frase. Gente, isso é uma frase. Aí se você pegar outro objeto, ó, ele consegue perceber. Nossa, tia, isso é vermelho. Então vamos falar? O pincel é vermelho. Fala, gente, tudo na fala. Ela vai estar desenvolvendo essa habilidade de perceber, de falar e depois na hora da escrita vai estar muito mais rápido. Muito mais rápido em desenvolver nela a consciência da frase, de palavras. E por fim, ela vai desenvolver a consciência fonêmica. É a última. Por quê, Helena? Porque na hora da escrita, na hora que ela vai desenvolver, que vai colocar a palavra no papel, ela tem que perceber cada letra da palavra. Se ela vai escrever a palavra lá, macaco, ela tem que lembrar do a,
A, O. Então, essa consciência ela vai desenvolver depois que eu trabalho tudo isso aqui. Que ela vai colocar no papel, que ela vai conseguir escrever a palavra corretamente. E quando eu trabalho isso bem estruturado, eu trabalho isso de maneira assim dinâmica, a criança vai desenvolvendo isso com maior tranquilidade. Quando ela for para o papel, ela escreve frases corretamente, ela vai ler corretamente, ela vai produzir um texto com mais facilidade, porque ela consegue ser capaz de ler e escrever textos com maior facilidade, isso em menos de 6 meses. Experiência própria, gente, que eu trabalho tudo isso com minhas crianças e vejo quanta facilidade que eles estão na hora de escrita. Quanta facilidade quando você começa a escrever frases espontaneamente. Porque eu trabalho isso. Eu trabalho uma vez só? Não, tá? Eu não trabalho uma vez só. Eu trabalho todos os dias no início da aula. Todos os dias eu vejo aqui meu planejamento. Eu olho o meu planejamento. Eu vejo a letra da semana. Eu já trago objetos para eu trabalhar com minha criança. Eu já trago objetos onde eu quero que ela avance, que ela aprenda, que ela tem que aprender, tá? E isso nas sílabas simples e nas sílabas complexas. Então, você deve estar pensando aí de quanto em quanto tempo? Todos os dias. Porque aqui a gente começa no primeiro ano com sílabas simples. Então, eu tenho meu planejamento. Tá o grafema da semana. Tá a letra da semana. Então eu trago coisas, objetos para eu trabalhar aquela semana com a criança. Eu posso repetir no outro dia, eu trouxe hoje, segunda-feira, a letra B, eu trouxe uma bola, eu trouxe uma boneca, eu trouxe uma botinha, eu trouxe várias coisas com a letra B aqui na minha caixa de surpresa. Eu posso fazer de novo amanhã? Posso. Porque a criança precisa de repetição, gente. Se a criança tem repetição, ela vai reforçando, tá? Reforçando essa repetição nela, ela vai aprendendo, porque a criança precisa disso. Se eu ensinar uma vez só, dando meu planejamento, segunda-feira, comecei com a letra B, só falo segunda-feira e pronto, a criança não vai aprender. Vai demorar mais. Eu preciso repetir na terça, na quarta, na quinta, porque com essa repetição é que ela vai desenvolvendo a consciência fonológica. É essa habilidade que ela precisa ter para ela poder ler e escrever. Eu tenho que trabalhar a semana inteira porque eu tenho que desenvolver essa consciência fonológica no meu aluno. Eu trabalhei os objetos, eu vou para o alfabeto, isso mesmo. Eu mostro o alfabeto para a criança, eu faço essa leitura do alfabeto, porque ele precisa do alfabeto para saber a sequência do alfabeto, tá? Ele tem que saber um todo do alfabeto. Então eu ensino a letra T, depois eu ensino a letra V, mas a criança sabe que existe um alfabeto e que ela tem que aprender essa sequência, isso é muito importante também. E aqui, quando a gente vai ler o alfabeto, a gente vai ler no alfabeto, sabia que tem som? A gente vai mostrando o som do alfabeto. Gente, isso tudo trabalhado todos os dias, não tem criança que não consegue desenvolver. Eu começo aqui nas sílabas simples, depois eu vou para as sílabas complexas. Faço a mesma coisa com as sílabas complexas. Olha só, eu trabalhei o NH com minhas crianças. Aqui eu já trouxe o quê? Objetos com NH. Eu trouxe atividades que tem NH. Eu tenho uma sequência de atividades que eu posso trabalhar com NH. Objetos. Eu trouxe imagem de galinha, eu trouxe imagem de ninho, de passarinho, e aí a gente trabalhou o diminutivo. Então, tudo isso na oralidade. Tudo que eu mostrava ali para a criança, a figura, eu já mostrava o quê? No diminutivo. Então, se eu mostrava um pato, eu mostrava o patinho. Se eu mostrava um pé, o pezinho. Mão, mãozinha. Então, isso tudo a gente fazia na oralidade. E a criança vai o quê? Vai aprendendo, ela vai desenvolvendo. E na hora de escrever, de fazer as atividades, ela consegue rapidamente fazer ali ó, com maior tranquilidade, porque a oralidade foi bem trabalhada. Se eu não trabalho bastante a oralidade, na hora da escrita, a criança não consegue. A criança consegue escrever o quê? Errado, não sabe fazer. E quando você consegue aqui, do planejamento, do seu tema, dos objetos que você traz na caixa de surpresa, aumenta o vocabulário e essa criança vai estar lendo e escrevendo textos com muito mais rapidez. Para você ver a importância da consciência fonológica bem trabalhada em sala de aula, vou te contar agora a história do meu Davi. Davi hoje deve estar no 6º ano, mas quando ele chegou para mim na alfabetização lá no 1º ano, eu percebi a sua fala com muitas trocas, eu percebi a dificuldade nas pronúncias das palavras. E tudo que eu ia falar com Davi, que ele vinha falar comigo,
eu fazia com que ele repetisse na maneira articulada as palavras. E o Davi não fazia fono. Aí, quando a gente vê essa criança, observa essa criança com esse nível de fala, o que a gente faz? Chama a mãe e conversa. Mas, devido ao meu trabalho, devido à minha forma de trabalhar a consciência fonológica e pedir para que ele repetisse as palavras de maneira articulada, aquela maneira assim, carinhosa, fala de novo, repete, sabe? E quando eu ia trabalhar um grafema novo, eu fazia questão de ele estar ali na frente comigo, repetindo aquele grafema, porque eu sabia que na hora que ele fosse falar as palavras, como ele saberia falar corretamente. Se era verdade, eu puxava o R, ó, verdade. Sabe? Se era armário, puxa o R para mim, Davi, eu falo aqui, ó, armário. Quando eu trabalhei a letra T, que depois tem o R, tr, eu brincava com ele. Então, com isso, a fono até queria saber como eu trabalhava, de tanto que o Davi evoluiu. Dando Davi, além de evoluir na fala, na escrita, porque a gente escreve como a gente fala, corretamente? Isso é uma coisa assim, fato. E ele falava amarelo, e escrevia amarelo. Quando ele falava malia, malia, porque ele não falava o R. Gente, é incrível. A gente olhava para ele assim, eu ficava com pena, porque ele não tinha noção. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, volta de novo, fala corretamente. E aí ele conseguia, mesmo trocando, escrevia corretamente, porque eu ensinava na parte articulada, eu ensinava consciência fonológica para ele, da letrinha R, da letrinha L, e como era pronunciar também. Então, isso é muito importante a gente ter esse olhar para a criança que vem com a fala infantilizada, com a pronúncia, com muitas trocas na pronúncia, porque a maneira que você articula, a maneira que você orienta, a maneira que você cobra dessa criança, a gente tem que cobrar de uma maneira afetiva, que a criança fica feliz em repetir. Porque senão ele chega em casa falando que a professora está de maneira ruim com ele, ríspida. Não, a gente manda de maneira afetiva, repetindo de novo, fazendo com brincadeiras, sabe? Tocando um telefone, trim, e tremendo o corpo também, porque aí a criança vai de maneira alegre, afetiva, vencendo essa troca. E no final do ano, Davi, o que acontecia com ele? Estava escrevendo textos, lendo corretamente, lendo com fluência, que era o mais importante para mim, e ele conseguiu vencer. Por quê? Maneira que eu trabalhei com ele a consciência fonológica, certo? Agora, vou responder uma pergunta. Como trabalhar com o autista, a consciência fonológica? Gente, o autista, ele aprende do mesmo jeito de uma criança típica, tá? O que é uma criança típica? A criança normal. O autista é porque ele tem um transtorno do TEA, e aí a gente diz que é uma criança atípica. Mas ele aprende do mesmo jeito. Eu trabalhei esse ano com 2 autistas ao mesmo tempo, que eu já trabalhei anos anteriores, e a gente observando também muito para nossas salas de aulas do autismo. E aí desenvolveu com ele a consciência fonológica. Tudo para ele tem que ser consciência fonológica para começar. Você quer trabalhar ali um grafema com o seu autista? Volta aquelas grafemas que você ensinou e dá outro grafema novo. E sempre articulado. E olha só, eu estava trabalhando o grafema das sílabas complexas, do clá, blá, plá. E eu falava com ele, olha só, chama Arthur, faz o sonzinho do C. Agora coloca o L junto. Cl. E fala de novo. Então você vai trabalhando, ó. Clube. Aí você coloca as palavras mais simples para ele ler. Clube, placa, classe. E vai repetindo, fala de novo, porque a criança precisa falar de novo, precisa sentir cada grafema. Gente, tá um orgulho, tá uma felicidade vendo o Arthur ler e escrever. É tão bonitinho, quando ele sabe, ele fala assim, tia, não preciso da sua ajuda, eu já consigo ler. É muito bom. Então, o autista consegue aprender sim, trabalhando muita consciência fonológica com ele, trabalhando cada dia, todos os dias da semana, com muita paciência, porque ele consegue sim. E outra coisa, se chega para você um aluno que não tem fono, como trabalhar esse aluno que a mãe não tem condições de pagar uma fono? Gente, é trabalhar a consciência fonológica todos os dias com essa criança, chamar a mãe, ensina para essa mãe
como é os sons das letras. A mãe, a família precisa saber como você trabalha. A mãe tem que entender qual a importância de quando ela ensinar você a trabalhar aí o grafema M, o MA, o MAM, ela não falar MA para criança, ela já logo lê para criança. Eu já tive uma criança, o Pedro, para escrever tomate, ele fazia teotá, teté, teti, teotó. MA, tomar, teté, teté, teatá, teté, tomate. Olha a dificuldade para essa criança ler. E eu tive que chamar a mãe e mostrar para ela que ela tinha que ir ajudando o seu filho, ela queria ajudá-lo, sabe? Só que ela estava ajudando de que maneira? Errada, falando a letra, falando em miamá, teotó. Então, isso a gente não morre, a gente não pode para a criança. A gente tem que chamar a família. Família, olha, a gente trabalha assim, consciência do som. Ensina o som para a mãe, ensina o som, fala para a sua criança, deu grafema novo, ó, ensina esse som para a mamãe. Eu faço isso muito com meus alunos. Eu quero ver você ensinando para a mamãe o que eu te ensinei na sala hoje. E eles ensinam. A mãe fala assim, Helena, eu estou aprendendo com você. É interessante isso, né? A mãe reconhecer que está aprendendo junto com a gente. Isso é muito bom. Então, é a maneira que a gente aborda, é a maneira que a gente passa para a criança essas estratégias que a gente utiliza para a gente ver o aluno ler e escrever textos em menos de 6 meses. Um beijo. Até a próxima.